Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e no vídeo de hoje eu vou esclarecer alguns mitos e verdades sobre a ciência de dados. As pessoas me fazem perguntas lá no Instagram e eu vou responder aqui se ela é um mito ou é uma verdade. Para participar é muito simples, é só me seguir no Instagram, @Meigron, e deixar a sua pergunta toda sexta-feira na caixinha ou escrever aqui nos comentários também que eu posso trazer a sua pergunta para responder. E a pergunta de hoje é da Luciana e ela me perguntou assim: Meigron, dá para ser cientista de dados sem ter sido analista de dados? Ótima pergunta da Luciana e a resposta para essa pergunta é: isso é um mito. Você não precisa ser analista de dados para ser um cientista de dados. E a fundamentação para essa resposta é o seguinte: quando eu comecei a minha carreira na área de dados, eu comecei como analista de BI lá em 2016, porque a ciência de dados ainda estava muito engateando. Ela era muito diferente do que ela é hoje. Tinha muito menos vagas, as pessoas entendiam muito menos o que essa carreira fazia. Então, o mais próximo era o analista de BI. Durante a minha carreira como analista de BI, eu tinha duas principais responsabilidades. A primeira é fazer análise para poder avaliar ações que o time de negócios fazia. Então eu trabalhava num time que se chamava time de operações. Esse time ele fazia várias ações para poder trazer mais motoristas ou trazer mais passageiros. E na época que eu trabalhei como analista de BI, eu trabalhei no 99 Táxis, que é a concorrente da Uber. Então o time de operações eles faziam muitas ações para trazer mais passageiros e às vezes muitas ações para trazer novos motoristas. Essas ações poderiam ser campanhas de marketing, poderiam ser descontos, poderiam ser abrir novos pontos de contato com os motoristas. Então, todas essas ações em prol de aumentar a base de motoristas ou a base de passageiros. Então, o meu papel era analisar essas ações do time de operações para dizer se era uma boa ação ou não. Então o time de operações decidiu dar um cupom de 10% de desconto na primeira corrida, na primeira viagem de táxi. E aí depois de passado alguns dias dessa promoção acontecendo, eu tinha que coletar os dados, preparar os dados, limpar os dados e fazer uma análise para saber se essa promoção ela tinha um ROI positivo, ou seja, um retorno sobre o investimento positivo. Vamos imaginar que eles investiram R$10.000 em cupons, e a gente tem que esperar que as corridas feitas pelas pessoas que vieram desses cupons tem que ser muito maior que 10 mil para que a tua ação tenha sido válida. Então eu fazia essas análises para saber se as ações elas tinham dado bons frutos ou não. E a outra grande responsabilidade que eu tinha era manter alguns KPIs atualizados. O que são KPIs? KPIs é uma sigla em inglês que significa Key Performance Indicator, ou indicador de performance, ou indicadores-chave de performance, que são métricas de negócio que as pessoas acompanham para poder tomar decisões. Então, por exemplo, o número de corridas, faturamento médio, o número do ticket médio, o número de passageiros, o número de motoristas, o número de corridas por passageiro, o número de motoristas por região, o número de corridas por motorista. Todas essas informações elas são consolidadas em métricas e as pessoas, cada um com as suas atribuições, elas têm que olhar essas métricas, elas são guardiões dessas métricas, ou seja, se a métrica está indo mal, significa que tem que fazer alguma coisa para a métrica voltar a funcionar muito bem e você precisa entender por que a métrica estava indo mal. Então eu tinha que coletar os dados, fazer a transformação dos dados, o processamento dos dados, salvar esses dados num banco de dados, depois eu plugava uma ferramenta de visualização nessa tabela e montava os KPIs, os gráficos para as pessoas acompanharem. Então cada time tinha basicamente um cockpit cheio de métricas que eles deveriam olhar todo dia para saber se a empresa estava crescendo ou não estava crescendo, ou que precisava melhorar e não precisava melhorar. Então, de maneira geral, o analista de dados ele olha muito para eventos que já aconteceram. Então, corridas que foram realizadas ontem, semana passada, 7 dias atrás, 15 dias atrás, 30 dias atrás, ano passado. Olha muito para métricas como, por exemplo, o número de novos passageiros que entraram ontem, que entraram semana passada, 30 dias atrás, 6 meses atrás. Então, o analista de dados ele procura descrever muito o fenômeno que já aconteceu, trazer realmente luz para o que foi feito e trazer alguns aprendizados sobre isso que foi feito para que novas decisões sejam tomadas e melhoradas o curso da empresa. Então, o analista de dados tem esse objetivo, de descrever
fenômenos que já aconteceram, coisas que já foram feitas na empresa. E aí em 2017, quando eu migrei de analista de BI para cientista de dados, meu escopo ele mudou. Agora o cientista de dados ele está muito mais preocupado em olhar para esses fenômenos que aconteceram. Então, por exemplo, o número de corridas que aconteceu nos últimos 7 dias. Ele vai olhar para esse fenômeno, ele vai criar um algoritmo que é um modelo, e a partir desse modelo as pessoas conseguem fazer simulações sobre como que o número dessas corridas ela vai aumentar dependendo das ações que ela fizer. Então, por exemplo, o modelo que a gente cria é uma representação desse fenômeno. Então, o fenômeno de corridas, que as pessoas fazerem corridas de táxi, ela tem um certo comportamento. Depende da idade da pessoa, depende do poder aquisitivo da pessoa, da região que ela mora, de em qual lugar que ela vai, qual lugar que é a origem para o lugar destino, o preço médio da corrida, o número de taxistas disponíveis na região, o preço do táxi naquele momento, se está chovendo, se é perto de estação. Então, tudo isso contribui para uma pessoa fazer uma corrida de um ponto A para um ponto B. Então, esse é o fenômeno observado, é isso que a gente observa. O cientista de dados ele coleta todos esses dados que descrevem esse fenômeno, ele cria um modelo, que geralmente é um modelo estatístico ou um modelo de machine learning, e esse modelo ele tem a capacidade de prever o futuro, ou seja, prever algumas métricas, tornar essas métricas mais previsíveis. Então, através desse modelo, você consegue prever quantas corridas terão se começar a chover, ou quantas corridas terão se você aumentar o número de taxistas na região, ou quantas corridas terão se você dá um desconto, ou quantas corridas terão se elas partirem de pontos próximos a metrô ou próximos a parque. Então você consegue colocar variáveis nesse modelo e você consegue observar se essa métrica futura ela vai ser positiva ou vai ser negativa. E com isso o time consegue tomar decisões sobre o que fazer. Sobre se vai dar desconto, se vai mandar mais motoristas para aquela região, se vai trazer mais motoristas para a base, se vai trazer mais passageiros para a base, se vão fazer campanha somente para quem mora em determinada região. Então consegue tomar essas decisões baseado nesse modelo. Então o cientista de dados ele tem as ferramentas da matemática e de machine learning para poder criar esses modelos, para construir esses cenários futuros para que o time de negócio tome boas decisões. Então, para construir esses modelos, você tem todo um passo a passo, você tem várias etapas para seguir. Uma dessas etapas é a análise de dados, mas a análise de dados com 2 objetivos. O primeiro objetivo de gerar insights e o segundo objetivo de estudar o espaço de dados que você está trabalhando para saber se o seu modelo ele vai ser bom ou não, ou até para decidir qual modelo você vai usar. Enquanto o analista de dados ele faz análise de dados para poder descrever o fenômeno que já aconteceu e gerar insights. Então, análise de dados com foco em geração de insights, ela é atribuições tanto do analista de dados quanto do cientista de dados. Por isso que essas duas profissões, apesar do nome, elas também têm tarefas que são comuns entre elas, mas com 2 objetivos distintos. Um objetivo de descrever o que já aconteceu e trazer conhecimento a partir de alguma ação, e o outro de descrever, o outro de estudar o espaço de dados para saber como que o seu modelo vai ser treinado em cima e quais resultados ele vai trazer. Então, esses 2 profissionais, eles têm tarefas em comuns, mas eles têm objetivos diferentes. Então, são carreiras diferentes. Eu tenho um amigo, o João trabalhava comigo como analista de BI, hoje ele é Head de Analytics de uma grande empresa da América Latina. Então ele percorreu esse caminho da análise de dados e hoje ele está muito bem empregado, com uma alta responsabilidade. Eu já fui mais para a área da ciência de dados, então nós seguimos caminhos diferentes porque são carreiras diferentes. A gente tem que parar de achar que o cientista de dados é o Pokémon evoluído do analista de dados, e não é. São carreiras que dentro de uma estratégia de dados, elas são complementares, porque dentro da empresa você precisa de um analista de dados, você precisa de um cientista de dados, mas essas 2 carreiras não são uma depois da outra, são carreiras diferentes. E falando em empresa, no contexto empresarial, você sempre vai precisar de muito mais analistas de dados do que cientistas de dados, porque você precisa muito mais manter o controle das métricas da sua empresa do que criar modelos para poder prever antecipar algumas novas ações. Então a gente vai ver muito mais demanda muito mais demanda de analistas de dados do que de cientistas de dados. Mas é claro que isso pode entrar num balanço,
porque hoje eu vejo muitas vagas para analista de dados que já pedem algumas habilidades que antigamente eram somente do cientista de dados. Então eu creio que no futuro próximo as coisas elas vão se equilibrar. E você precisa decidir qual carreira você quer seguir baseado no que você gosta. Se você gosta mais da área da ciência de dados ou mais da área de análise de dados. Tá? São duas ótimas carreiras, têm bons salários, têm responsabilidades muito bem definidas que impactam diretamente as decisões da empresa. Agora depende de você decidir o que você quer seguir para a sua carreira. Bom, espero ter respondido a pergunta da Luciana. Se você tem mais perguntas como essa, que eu posso responder se é mito ou verdade, escreve aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e eu vejo você no próximo vídeo. Até!